Olá, estamos de volta para a segunda parte do Resenha Livre e hoje nós estamos falando sobre a propaganda voltada para o público infantil. Em nosso estúdio eu recebo Débora Domingues, que é professora de Direito Civil da Unifev e também é mestre em Direito Constitucional. Está dando algumas explicações para a gente sobre essa questão que é tão importante. Débora, vamos olhar um pouquinho os fragmentos do vídeo Crianças, a Alma do Negócio, que justamente resume tudo isso que a gente está querendo levar hoje para o telespectador, essa problemática que a gente está vivendo. Hot Wheels, a sua marca no asfalto. Nova sandália da Barbie, vem com uma mini Barbie só pra você. Qual é a Suzy do seu sonho? Você pode, você é Suzy. Vire uma rebelde de verdade. Trazer muita diversão. É o Pernalonga e a turma do Looney Tunes. Mexe muito até com o coração, né? Porque quando a pessoa vê alguma coisa ali, quer, gostou, a única coisa que a pessoa quer é ir lá na loja e comprar. Eu não sei isso aqui, eu não sei se eu sei o que é, mas eu não sei o nome. Eu. Ai. Largado. O que é isso? Vivo. Vivo. Droga. É? É. Claro. Como vocês sabem? Gente, não responde. Liga de novo, é só 6 centavos 1 minuto. Já sei, vamos ligar. Tá claro, só 6 centavos 1 minuto. Ligar, qual é o número do Papai Noel? Viu, pai? Não sou eu que tô com saudade. Bom, esse daqui foi meu primeiro celular. Eu ganhei quando eu tinha 7 anos. Eu fui o xodó da família, né? Porque eu era a única criança que tinha um celular. Eu ganhei no dia de Natal e foi bem legal. Eu me emocionei, porque era a coisa que eu mais queria. Foi o segundo. Esse daqui foi o terceiro. Esse daqui foi o quarto. Você, Stephanie, gosta mais de brincar de boneca ou de ver televisão? Ver televisão. E você, Fernanda, gosta mais de brincar de boneca ou ver televisão? Televisão. Gosto de pedir Danone, bolacha, batata palha, salgadinho, nuggets, tudo que eu gosto, assim. Mas a maioria das vezes eu peço isso. E daí, vai no McDonald's por quê? Você gosta do que lá dentro? Ah, sei lá, um M amarelo, mó legal, sei lá. Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é pepino. Também não sei. Esse eu também esqueci. Salgadinho Cheetos. Doritos.
Pois é isso aí, Débora. Veja bem que situação. Eu tenho uma impressão, assim, que esse CONAR... primeiro, vamos explicar o que é o CONAR? Vamos explicar primeiro para o pessoal que está em casa o que é. O CONAR, ele é um órgão privado que presta este serviço, né? Então, como a gente já falou no primeiro bloco, ele regulamenta o que deve ou não passar, quais são as propagandas que podem passar em determinado... É um tipo de censura prévia ou é depois? Então, teria que ser prévia, mas como a gente já disse, aí vamos supor que é uma propaganda polêmica, ela está veiculando. Aí o Ministério Público entra com alguma coisa, ou o IDEC, os órgãos de proteção ao consumidor, entram questionando aquela propaganda. Então aí o CONAR vai se manifestar. Depois disso é que ele tira a propaganda do ar. Tá, mas o juiz pode tirar a propaganda do ar? Pode, mas demora um pouco. Demora um pouco porque acho que você não deveria ter um processo mais célere para que o estrago fosse menor? Mas eles, pelo menos os estudos que eu vi sobre isso, todos eles falam que no mínimo 2 semanas aí para essa propaganda sair do ar, e com isso ela já atingiu, né? O problema é que até ela sair do ar, ela já veiculou nas redes sociais comentários sobre isso. E isso já acaba acabou servindo justamente o sentido contrário, né? Que todo mundo vai falar daquilo e acaba tendo um resultado muito negativo. Que a gente, olhando esse vídeo, a gente fala, a gente se vê mesmo como mãe. Você fala assim, gente, meu filho... Eu passo por isso, porque quando eu fui ver esse vídeo a primeira vez, eu falei, gente, é o que acontece dentro da minha casa. Então você fala assim, a criança, ela deixa de brincar para ir num shopping, consumir, ela pergunta para a criança, o que você quer? Se você ganhasse dinheiro, o que você queria? Eu queria morar no shopping. Morar no shopping? Morar no shopping. O sonho da criança é morar no shopping. E o que você quer comprar? Eu quero comprar carro, eu quero comprar moto, eu quero comprar não sei o quê. Não e eu são quero só coisas comprar. de criança, Não, eles querem comprar carro, barco, lancha. Então você fala, né, o que é isso? O que está causando? É uma crise de valores que passa por todos os lugares, mas afetando a criança eu acho que é mais dramático, porque o adulto também vivencia isso. Sim. Quantas pessoas não ficam atoladas no carnê para comprar uma bolsa de marca? Sim. A pessoa que tem aquela ilusão, vou comprar aquela bolsa, pronto, fiquei mais bonita. Não vai ficar mais bonita, vai ficar a mesma coisa que você é. É verdade. Se é bonita, se é feia. A bolsa não muda o que você é, mas a pessoa investe o que ela não tem, fica endividada. Então, se o adulto não consegue resistir, você imagina a criança. Eles falam, só que alguns estudiosos nesse ponto falam assim, que mesmo assim, uma propaganda feita por uma pessoa adulta, ou mesmo por uma pessoa da terceira idade, ela não tem tanto poder de persuasão como ela é feita para criança. Então eles têm, por quê? Porque a criança ainda não tem, né, esse senso do que é correto ou não. Ele ainda e tem... depois tem aquela propaganda assim, que o bichinho voa, né? Tudo isso é proibido, só que continua tendo isso. Então, eu não sei que legislação maluca é essa. Porque lá fala, daí vem escrito embaixo, bem miudinho assim, que esse bichinho não voa, mas ele aparece voando, quer dizer, ele voa. Meramente ilustrativo. Meramente ilustrativo. Mas como assim? A criança viu voando, ela quer que voa. Aí é aquela decepção, né? Porque verdade. O pai gasta que não tem, eu cheguei em casa e o negócio não voa. É aquela frustração. Mas a respeito de como o pai deve se portar, é muito complicado. Por exemplo, eu tenho um priminho que os pais são muito conscientes, muito zelosos e não querem que ele tenha videogame. Resistem e tal, que não tem videogame. Bom, outro dia o menino lá na maior chateação, porque tá triste. Tô triste, não quero brincar, porque ninguém quer brincar comigo. Eu vou na casa dos meus amigos, todo mundo brinca e eu não brinco, porque eu não sei jogar. Então cria um problema, cria outro problema, né? Porque você procurando seguir a conduta ideal, você acaba gerando um outro problema, que o seu filho está deslocado. Então é um problema que leva a um outro que pode ser pior do que o próprio consumo do jogo. E sem falar da violência também, né? Porque as crianças, elas são muito societárias, né? Sim. Para a criança é muito importante o que o amiguinho pensa, assim como o adolescente. Para eles, o que os pais pensam não tem a menor importância. O importante é como ele é recebido no grupo. E o grupo é muito vulnerável a esse tipo de coisa.
E a gente já se reportando pro adolescente, então se você não tiver um tênis de marca, você não é ninguém. E aí, se você não tiver um celular de última geração, você não é ninguém. E aí você pensa naquele que não pode, o que ele pode fazer? Roubar, furtar, matar para ter esse tênis. Quantas reportagens a gente já viu nesse sentido? Às vezes ele não chega às raias da violência porque tem uma formação, vamos dizer assim, que segura isso. Mas causa um sofrimento e um sentimento de ser desajustado, né? De qualquer forma, é uma experiência muito negativa você não ter as coisas em um mundo que só se valoriza o que você tem. E não tem o que faça superar essa mágoa, essa marca num adolescente. É seríssimo. Eles falam que não é o que você é o que você tem. Né? Então, isso hoje é muito, muito gritante. Você é aquilo que você tem. Eu acho que isso sempre existiu, Débora. Sim. Eu lembro, no meu tempo já existia, no teu também devia existir. Menor, mas era né? menos. Menos, Eu sem lembro que o dúvida. que eu queria muito na minha vida era uma caixa de lápis com 36 cores, porque eu sempre tinha de 24. E até hoje eu acho muito lindo a cor salmão e a cor azul piscina, porque no lápis de 36 tinha e no de 24 não tinha. Então aí minha família falava, não, mas a professora pediu de 12, então de 24 tá bom, né? Não, mas aí tinha algumas pessoas que tinham a de 36, que eu achava então que aquelas duas cores de lápis eram lindíssimas. Então. E a gente consegue lembrar da frustração, né? Sim. Dessas coisas. Agora eu vou te falar, você não quer quer que seu filho tenha o melhor? Porque você não Nossa, teve? eu compro muito lápis de cor. É isso que eu tô te falando. Eu lá em casa a gente acaba estragando. Você entendeu? Porque assim, o que eu não tive, eu quero dar pro meu cores. filho. Na minha casa tem lápis de cor que não acaba mais. Todos que eu vejo eu compro. Justamente. É verdade. Não é? A gente acaba, o que a gente não teve, a gente não quer que os nossos filhos passem por essa frustração. É verdade. E a gente acaba também pecando quanto a isso. E uma outra coisa, que é pior ainda, que antigamente as mães estavam em casa. Então você falar não para o seu filho quando você está o dia inteiro ali com ele, é uma coisa. Outra coisa diferente é você nunca aparece, aquela criança nunca viu você. Quando você aparece, você quer agradar, porque se sente culpada. Não é? As mães saíram para trabalhar fora, que eu acho que tem que sair mesmo, porque senão não consegue sobreviver, né? Sim. Já é uma outra conjuntura. Se não trabalhar, não vive, mas tudo bem. Só que olha onde repercutiu. Porque aquela mãe que ficava em casa o dia todo, ela brigava com o filho o dia inteiro. Não come isso, não faz isso, não, mas ela estava ali. Agora não, as mães são todas culpadas. Eu não conheço uma mãe que trabalha que não é culpada. Que chega em casa e fala, meu Deus, agora eu já não apareci, né? Agora eu chego aqui e já vou negar o que ele me pediu. Coitado, ele ficou o dia inteiro sem mim, eu não vou dar isso para ele comer. Eu falo por mim, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, volto, passo, compro alguma coisa. Ainda que seja um chocolate, eu nunca chego em casa com a mão abanando. Né? Mas é verdade. E você sempre quer agradar com isso. Pois é. Não agrada nada, na verdade. Não, né? não agrada. Mas a gente vive, isso é uma coisa estrutural, né, Débora? Sim. Porque todo mundo trabalha e passa por isso hoje. Nesse vídeo a gente vê esses pais falando sobre isso, né? Sobre o fato deles terem que ficar o dia todo fora, e quando eles voltam para casa, primeiro que a criança já ficou o dia inteiro assistindo televisão. Então chega em casa e fala, pai, compra isso, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Então assim, para uns falam assim, porque eu não aguento mais ele falando na minha cabeça, então eu aceito. E outros até pela falta que eles fizeram o dia todo, eles acabam tendo tentativa de compensação. É difícil para os pais também. É muito difícil, porque também tinha que ter educação para ser pai. Tinha que ter escola para ser pai e mãe. Verdade. Porque a gente não sabe, a gente erra muito. A gente vai na experiência do outro, às vezes vai por intuição, mas é difícil. Você não sabe. E agora? É melhor eu ser ponta firme com meu filho. E se ele ficar com problema? E se ele ficar traumatizado? E se ele for excluído? Se ele for excluído do grupo, não é? Verdade. Então é toda uma conexão social, cultural, histórica, econômica. Todas essas conexões importam, então, refletindo de uma forma muito negativa na educação das crianças, eu entendo. Eu também. Essa questão, aí a gente estava até falando dessa regulamentação, né, do CONANDA. Aí a própria resolução, ela te dá margens. Então fala assim, olha, não pode ter propaganda de alimentos nas escolas. Aí tem as brechas, as exceções. Mas se o diretor achar conveniente, pode.
Então, assim, não vai ter propaganda nenhuma aqui de nenhum alimento aqui dentro da escola. Mas se o diretor da escola achar que é conveniente ter, então pode. Então, fala que não, mas lhe dá a margem para você fazer. Né? Então, isso é difícil também. Então, a própria legislação, essa própria resolução, ela dá margem. Fala assim, olha, não pode ter alimentos calóricos, propagandas de alimentos calóricos, mas se os próprios nutricionistas da empresa falar que é um alimento bom, então pode. Então você fica pensando nesta propaganda e tudo que isso acaba acontecendo e acaba ocasionando para o filho da gente é muito preocupante. São situações que a gente sabe que hoje, eu falo isso para os meus alunos todo dia, a gente vive num país, numa sociedade extremamente consumista. Você consome todos os momentos. E o mal da né? sociedade, todo ele é o consumo. Consumo. Nós temos um problema com o consumo, um problema ambiental, Sim. porque você tira da natureza a matéria-prima que você não tem mais da onde tirar isso. Você tem depois o dejeto, porque as coisas têm a obsolescência planejada. Você compra um negócio lá no 99, ele vai durar uma semana. Daqui uma semana você tem que jogar aquilo de volta na natureza e comprar outro. Né? Antigamente, o liquidificador durava, sei lá, 60 anos. Não, é brincadeira, mas não assim, tanto, na mas minha casa tinha um liquidificador durante a minha vida inteira. Foi aquele liquidificador. Agora não, você compra um, dali a pouco já quebrou, compra outro, dali a pouco já quebrou. E realmente ele isso já vem para quebrar. Eles já vêm com prazo de validade assim. Isso, e aí você vai trocar a peça, fica muito mais caro do que comprar outro liquidificador. Aí qual que é a solução? Jogar fora. Aí você joga, você põe aquilo no lixo e fica imaginando quantos séculos a natureza vai levar, quantos milênios, acho que não sei nem se é em milênios, ela vai dar cabo daquele liquidificador que você jogou fora. Então tem essa necessidade, né? A globalização cria isso. Tem muito produto, precisa desovar aquilo, então precisa ter propaganda para todo mundo querer comprar, e aí as pessoas compram, e aí as pessoas jogam fora. É isso aí. Não é? Eu fico me perguntando, menina, chega aqui, você vai lá no R$1,99, você compra um radinho por R$1,99, você imagina quanto custou esse radinho lá na China, como é que esse radinho veio parar aqui? Por R$1,99, atravessou os oceanos, como pode custar R$1,99? Você imagina quanta mão de obra escrava, a qualidade dessa matéria-prima deve ser tóxica, deve ter tirado, sabe Deus da onde a matéria-prima para fazer esse rádio. Aquilo vai funcionar uma semana, depois você devolve na natureza. E aí o seu filho que quis um radinho desse, depois de uma semana vai lá e compra outro. Compra outro, né? Porque também aquilo não dura, já foi feito para não durar. Já foi feito para não durar. Eu lembro, você estava falando dos eletrodomésticos, tinha uma máquina de lavar da minha mãe, que foi quando ela, de 20 anos atrás, comprou, ficou lá 20 anos, a hora que comprou outra com 1 ano já tinha. Então você fala assim, né, esse consumo exacerbado, esse consumo que a própria sociedade impõe, né? Que a gente, quem não tem, não deve ficar, né? Então você tem que ter a moda. Tem planta, até a planta que você planta no teu jardim tem moda. Outro dia foi uma pessoa na minha casa, mas que planta, mas fora de moda. Eu falei, mas como? Você acha que eu vou arrancar essa planta que tá aí faz 15 anos para botar outra que tá na moda? Porque tá na moda. Existe moda para planta. Você imagina, bem onde nós chegamos. Vou arrancar aquela que tá bonita lá, 20 anos a planta, para botar um buchinho lá em casa agora. Porque agora tá na moda. Né? Cada hora é uma coisa, né? Então, e até com isso, quer dizer, com a gente, com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem, o carro, tudo, enfim, a gente vive criando essas necessidades, tem que morrer de trabalhar, porque você tem que satisfazer essas necessidades que você mesmo criou. Sim. A gente fala da moda, essas crianças cada vez mais, né, consumindo em cabeleireiros, salões de cabelo, meninas fazendo chapinha, meninos com 8, 9 anos fazendo luzes, meninos fazendo luzes, porque tem que ficar na moda. Ô Débora, o negócio é o seguinte, qual é a solução? O que é que você vê em termos de luz no fim do túnel? Olha, eu acho que se nós tivéssemos uma legislação mais efetiva no sentido de multar as empresas, porque elas só vão tomar alguma consciência se tirar do bolso, né? Então, multas mais altas, né, efetivas nesse sentido, talvez melhoraria.
né? E a consciência dos pais. A educação para o consumo. Que tal no currículo uma disciplina educação para o consumo? Para dar um reforço emocional, educacional para essa meninada. Teria que ter uma educação para o consumo. Eu acho que na nossa época tinha educação moral e cívica, não tinha? O problema da educação moral e cívica é que foi associada à ditadura, porque era muito bom. Eu acho. A gente cantava o hino, ficava todo mundo lá pensando na cidadania. Eu até hoje, quando eu escuto o hino, eu tenho vontade de chorar. Porque é uma coisa que veio lá da infância. Eu acho que direitos e deveres nas escolas, eu acho que deveria ter. Junto com cidadania, educação para o consumo, a ética no trato com seus semelhantes, tudo isso deveria ter na escola. Com certeza. Também acho. Débora, e para a gente finalizar, uma questão assim que nós não tocamos, né? Que é a questão da sexualidade precoce. Como é que você vê essa questão da influência das publicidades na erotização das meninas? Com certeza, né? A mulher tem que ser um objeto de desejo. Então, a menina, a questão dessa erotização, ela é muito forte. O que a gente falou da propaganda de cerveja. Quais são as mulheres? Mulheres lindas, perfeitas. Então, você tem que ter aquele objeto. E o homem o quê? Ele vê a mulher como um objeto de desejo. E isso já passa para nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, essa erotização, ela é muito forte na mídia também, né? Não vê o outro como ser humano, na dimensão de um igual, né? Vê como um objeto. Como um objeto. Depois, quando os homens batem nas mulheres, não se sabe por que existe violência. Porque aquilo que é objeto, aquilo a que você não atribui humanidade, é muito mais fácil de você violar, né? Lógico. Então, a partir do momento que você encara que as meninas são objetos, as mulheres são objetos, é muito mais fácil você agredir, você importunar, né? Lógico. Então, aí a gente tem um ciclo de violência que vai onerar o Poder Judiciário lá na frente. Sim. E são questões muito interligadas e precisaria uma mente sintética que conseguisse enxergar tudo isso para criar uma legislação decente para coibir isso aí, não é? Ah, sem dúvida, para coibir. Eu acho que esse é o caminho, né? Em relação a essa erotização e trazer essa questão da sexualidade para as propagandas, isso é muito grave para os nossos filhos, para essas gerações que estão aí por vir, né? As que já estão, porque eles vêm, eles manipulam e aquela moça bonita, aquela moça, né? Às vezes até não no formato de propaganda, né? Às vezes até no formato de merchandise, que a pessoa nem percebe que ela está sendo exposta naquele momento a uma propaganda, né? Aparece aquela atriz bonita, desejada, que todo mundo admira, tal, lá passando um perfuminho ou comprando alguma coisa. O esmalte. Então a gente sabe que isso é muito grave. E as meninas querem cada vez mais ter o que as atrizes têm, né? Então o batom da moda, o esmalte da moda. Olha, né? Só me resta um consolo, acho que pra você também. A gente só tem menino. É verdade, nessa parte ainda a gente saiu um pouco mais barata a nossa conta. Gente, infelizmente nosso tempo já acabou. O programa Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá.